tarde. Boa tarde. O IBGE divulga um raio-x da mulher no mercado de trabalho. A participação feminina em cargos de chefia diminui. E o salário médio ainda é menor que o dos homens. A intervenção na segurança do Rio. O Exército volta à Vila Kennedy e derruba, mais uma vez, barreiras erguidas a mando de traficantes. Em entrevista exclusiva à TV Globo, o interventor Braga Neto fala sobre o modelo de segurança para o Estado. OPPs que não tiverem apresentando um rendimento serão retiradas, outras serão fortalecidas. Promotores descobrem quartos de motel na cadeia de Benfica, onde estão presos da Lava Jato. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, manda investigar como advogados de Temer tiveram acesso a dados sigilosos de um inquérito contra o presidente. Menos dinheiro e muita burocracia. Uma combinação que deixa pacientes com doenças raras sem remédios para fazer o tratamento. Em Minas Gerais, a polícia prende 4 pessoas pela venda de um bebê. Investiga se quadrilhas especializadas estão envolvidas no crime. O Jornal Hoje está começando. O presidente Michel Temer não comentou toda essa polêmica envolvendo a quebra de sigilo. Ele se reuniu de manhã com prefeitos das capitais para tratar de segurança pública. Vamos ao vivo a Brasília. Quem tem as informações é a Marina Franceschini. Oi, Marina, boa tarde. Oi, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Pois é, o presidente Michel Temer, na abertura, fez um discurso e não comentou o pedido de quebra de sigilo. Ele pediu a mobilização dos prefeitos contra a violência. Disse que a segurança pública é um tema fundamental, que o governo não vai invadir competências, mas quer a interação entre estados, municípios e a União. Pediu que os prefeitos se reúnam com as polícias e também com representantes das comunidades para discutir ações locais contra a criminalidade nas cidades e nos bairros. Falou que isso seria uma espécie de recado para os bandidos que passariam a temer a reação das autoridades. Sugeriu também uma maior participação das guardas municipais, que foram criadas para proteger patrimônio público, mas que podem ajudar a prevenir crimes atuando nas ruas. Para os municípios, o governo ofereceu um financiamento de 10 bilhões de reais. Esses recursos foram anunciados já na semana passada, quando o presidente Michel Temer recebeu governadores, ou seja, fazem parte da linha de crédito de 42 bilhões de reais disponibilizada para os estados. O governo diz que esse dinheiro deve ser liberado entre maio e junho, se os projetos encaminhados pelas prefeituras forem aprovados pelo BNDES, de onde vem a maior parte do financiamento. As próximas rodadas de negociações são com empresários, igrejas, partidos e sindicatos. Doni. Obrigado, Marina, pelas informações. Sandra. A defesa de Michel Temer decidiu contestar no Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo bancário do presidente. Continuamos lá em Brasília agora com Andréa Sadi. Oi, Andréa, boa tarde para você. Quais são os argumentos da defesa? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a defesa, ela argumenta o seguinte, que ela conseguiu essas informações, pelo Diário Eletrônico da Justiça, também pelo site do Supremo Tribunal Federal e pela informação, pela divulgação na mídia de que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já havia pedido quebra de sigilo neste inquérito ainda em dezembro. E por isso, na versão da defesa, não houve vazamento. É isso que eles vão alegar hoje no Supremo. Bom, a defesa pediu acesso lá no Supremo a 3 petições que estão em segredo de justiça. Sobre 2 dessas 3 petições, a defesa ela vai alegar o seguinte, que foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça, no dia 9 de janeiro, informações que 2 procedimentos haviam sido distribuídos ao ministro Luiz Roberto Barroso e que estes pedidos eram originários do número 4621, que é exatamente o número do inquérito dos portos. A defesa também argumenta que em fevereiro, agora, foi divulgado na imprensa que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela pediu a quebra do sigilo em relação a este inquérito, ao inquérito dos portos, ainda no mês de dezembro. E a defesa argumenta que só havia uma única petição em sigilo distribuída ao ministro Barroso neste mês. Estes argumentos estão em discussão no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer está discutindo isso, está finalizando este documento com o seu advogado, Antônio Cláudio Maris, e vão entrar hoje, nesta tarde, lá no Supremo, para explicar a versão da defesa de que não houve vazamento. Sandra e Dônia. Ok, muito obrigada, Andréia. A Fazenda Esmeralda, que pertence à empresa Argeplan,
em Duartina, interior de São Paulo, foi invadida hoje cedo por integrantes do MST, o Movimento do Sem Terra. Um dos sócios da AGEPLAN é João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer. Os 350 invasores querem que a fazenda seja destinada à reforma agrária. Foi a terceira invasão na propriedade desde 2016. Segundo o MST, a fazenda Esmeralda pertence ao presidente Temer, que nega. A AGEPLAN já conseguiu na justiça a reintegração de posse. A Polícia Militar, por enquanto, está apenas acompanhando a movimentação no local. Uma inspeção do Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu 4 quartos como os de um motel dentro da cadeia pública de Benfica. É lá que estão os presos da Lava Jato no estado. Para contar melhor essa história, a gente conversa agora com o repórter Pedro Figueiredo. Pedro, conta pra gente essa história então. Oi, Sandra. Oi, Doni. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. As informações foram divulgadas na edição de hoje do Jornal O Dia e confirmadas pela TV Globo. De acordo com a reportagem, o Ministério Público recebeu uma denúncia de que mulheres eram pagas para ter encontros íntimos com detentos da Lava Jato. Nos quartos, luzes vermelhas, televisões, banheiros com espelhos, piso de porcelanato e até uma parede pintada com um coração. Foi isso que os promotores encontraram numa fiscalização no dia 19 de fevereiro. O Ministério Público Estadual abriu uma investigação para apurar as responsabilidades sobre esse caso. A cadeia pública José Frederico Marques foi inaugurada em fevereiro do ano passado para receber os presos da Lava Jato aqui no Rio. Estão aqui, por exemplo, o presidente afastado da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, do MDB, e também empresários e outros políticos que estiveram aí no poder na política fluminense nos últimos anos. O ex-governador Sérgio Cabral, do MTB, também esteve por aqui, até ser transferido no início do ano. Essa não é a primeira vez que os promotores encontram irregularidades. Em novembro do ano passado, eles descobriram doações de equipamentos para a instalação de uma sala de vídeo para os presos. No mesmo mês, uma fiscalização encontrou nas celas um cardápio variado: camarão, bolinho de bacalhau e até queijos importados. Tudo isso proibido pelas normas da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. Doni e Sandra. Ok, Pedro. Bom, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio ainda não se manifestou. 2 presos morreram hoje de manhã numa briga na cadeia de Pentecoste, a 100 quilômetros de Fortaleza. Outras 9 pessoas ficaram feridas. A Secretaria de Segurança do Ceará não fala sobre os motivos da briga, mas não descarta que o confronto seja motivado pela disputa entre facções. A polícia de Minas Gerais está investigando a venda de um bebê num hospital municipal de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A reportagem é de Aline Aguiar. O bebê nasceu de parto normal. Os funcionários da recepção começaram a suspeitar quando o homem se identificou como pai e pedia informações sobre a criança. Isso alertou a assistente social do complexo, ela achou estranho, porque isso não é comum. Informações aos pais geralmente são dadas no quarto. A polícia militar foi chamada e soube pela mãe que ela pretendia doar o filho para um casal que conheceu em grupos de redes sociais, especialmente criados para intermediar doações de crianças. Pelo celular da mãe, a polícia teve acesso à troca de mensagens. Como queriam falsificar documentos para essa criança ser registrada no nome de outra pessoa, no nome de outra mãe. A versão que eles trazem para a gente é que ela iria doar essa criança. No entanto, através das conversas das redes sociais, a gente constata que tem promessas financeiras no meio dessa negociação também, para entregar essa criança. 4 pessoas do Rio de Janeiro foram presas em flagrante na porta da maternidade. Um casal é suspeito de ter interesse na criança e outras 2 pessoas de agenciar a negociação. Quem promete entregar o filho em troca de recompensa, se oferece para comprar ou se envolve na negociação, comete crime e pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. A polícia quer saber agora se há uma organização criminosa atuando na internet. A gente vai investigar justamente essas pessoas do Rio de Janeiro que estão conduzidas na delegacia, para a gente ter a certeza, de que se é um caso de uma família que realmente quer cuidar de uma criança ou se são pessoas que estão querendo pegar a criança para revender e colocá-la no mercado aí que sai internacional. A mãe está sendo ouvida pela polícia na maternidade e vai passar por avaliação psicológica. Só depois será decidido se a criança permanece com ela.
O plano de redução de gastos do Ministério da Saúde e problemas burocráticos estão deixando centenas de pacientes que têm doenças raras sem medicamentos essenciais. A reportagem é de Fabiano Andrade, de Brasília. Ruth não se conforma com a morte da irmã no fim do mês passado. Margarete Mendes tinha uma doença rara e, por decisão judicial, deveria receber do Ministério da Saúde 8 ampolas por mês do medicamento Eculizumab. Cada ampola sai por R$13 mil. Em outubro, Margarete esteve frente a frente com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, cobrando a entrega do remédio. Depois de 5 meses sem respostas, ela morreu. A partir do momento que o Ministério da Saúde deixou de cumprir essa decisão judicial, não fornecendo medicamento, ela passou a ficar com a imunidade baixa, as plaquetas caíam absurdamente e ela ficou mais debilitada. Uma reportagem da rádio CBN revelou o problema. De outubro até agora, pelo menos 14 pessoas morreram em vários estados esperando medicamentos de alto custo. Segundo a Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Doenças Graves, todas tinham decisões judiciais obrigando o governo a bancar o tratamento. No domingo, em frente ao hospital onde Neymar estava internado depois da cirurgia no pé, em Belo Horizonte, o movimento Minha Vida Não Tem Preço fez um protesto. O Ministério da Saúde alega 2 dificuldades para garantir o fornecimento dos remédios. As empresas que venceram a licitação para a compra dos medicamentos foram barradas pela Anvisa. E a outra é a economia. O que a Anvisa está fazendo é defender o monopólio para que só um representante possa vender um determinado produto com o preço que quer, com a margem que quer. Isso não corresponde às normas da Lei 8666. E é isso que está sendo discutido, não por nós, mas pelos próprios fornecedores em disputas judiciais. Mais cedo, numa audiência no Senado, ao ser cobrado sobre o atraso nos remédios de alto custo, Ricardo Barros falou também em redução de custos. Disse que alguns remédios foram cortados porque foi feita uma auditoria e depois dela, 108 pacientes desistiram da medicação quando foram cobrados a apresentar os laudos médicos. Barros afirmou que nos últimos 2 anos, o Ministério da Saúde reduziu em R$3,5 bilhões a compra de remédios, não só os mais caros. Para a associação que representa os pacientes de doenças raras, não se deveria falar de economia quando a vida das pessoas está em risco. A questão é que não se calcula vidas por preço, né? A vida não tem preço. Nós somos o elo mais fraco dessa questão, né? A relação entre Anvisa, Ministério da Saúde e indústria farmacêutica tem que ser resolvido com empenho e força na gestão. Sobre a afirmação do ministro da Saúde, o presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, respondeu que não favorece monopólio, que o que faz é exigir o cumprimento da lei e dos regulamentos da agência para garantir que os medicamentos importados e distribuídos não sejam falsificados. Segundo a Anvisa, é necessário fazer as exigências, senão a agência estaria abrindo as portas do país para medicamentos de procedência duvidosa, aumentando o risco à segurança e à vida das pessoas que recebem esses medicamentos. O IBGE divulgou hoje novos dados sobre o mercado de trabalho. As diferenças entre homens e mulheres ainda existem e são muitas. A reportagem é de Renata Capucci. Já faz tempo, 9 anos, que a Maria Solange trabalha por conta própria. Há 2 anos virou motorista de aplicativos de transporte. Sabe o que conta para ela aos 54 anos de idade? A independência. Como mulher, a gente acumula. Então, esse trabalho é importante, porque ele me dá a condição de eu ganhar o meu dinheiro e cuidar da minha família, das minhas tarefas domésticas, né? Segundo o IBGE, 2 a cada 10 mulheres que trabalham são autônomas, como a Maria Solange. Sustentam a família como motoristas, cabeleireiras, doceiras. Entre os que trabalham até 30 horas por semana, elas já são maioria, mas ainda ganham um salário menor, na média. Enquanto homens recebem R$ 2.300, elas ficam com R$ 1.700. Na véspera do Dia Internacional das Mulheres, a pesquisa do IBGE mostra que a desigualdade entre homens e mulheres no trabalho ainda chama a atenção. Eles continuam ocupando a grande maioria dos cargos de chefia. Mas essa diferença é menor quando se olha para as mulheres mais jovens. Na população entre 16 e 29 anos, elas são 43%. E entre 30 e 49 anos, 39,5%.
O número de mulheres em cargos de liderança vem oscilando muito e até caiu nos últimos 5 anos. A Gladys conseguiu, já foi 3 vezes chefe em empresas diferentes. No fim do ano passado veio mais uma promoção. Ela agora é gerente de relações públicas de uma empresa de mobilidade urbana. As mulheres às vezes precisam se mostrar muito mais para conseguir ocupar o mesmo cargo que um homem. E elas se esforçam e elas mostram. E isso é o resultado, o que a gente vê hoje de mulheres em cargos de liderança, é o resultado desse esforço que acontece já há tantos anos e que, graças a Deus, hoje é reconhecido. Um trabalhador médio no Brasil é apenas 17% mais produtivo do que há 20 anos, enquanto nos países de alta renda, que já eram mais produtivos, o avanço foi de 34%. A produção por trabalhador no Brasil é a pior entre as principais economias da América Latina. Num relatório divulgado hoje, o Banco Mundial diz ainda que a entrada de 34 milhões de brasileiros no mercado de trabalho, que fez o PIB crescer em 2 décadas, não vai continuar daqui para frente. E que a saída é impulsionar a produtividade. Entre as medidas sugeridas, investimentos em inovação, reforma tributária e redução de barreiras comerciais. Notícias internacionais: mais de 700 pessoas morreram na região de Guta Oriental, na Síria, desde que os combates se intensificaram há 2 semanas. A área é controlada por rebeldes e está sitiada por tropas leais ao ditador Bashar al-Assad. Entre os mortos, há centenas de civis e os resgates dos feridos são feitos quase que diariamente. Em meio aos combates entre rebeldes e tropas sírias, estão mais de 400 mil civis. Estas imagens foram feitas pelo grupo de resgate Capacetes Brancos, formado por mais de 3 mil voluntários. Eles perceberam que havia uma criança viva sob os escombros. Era um menino. Ele foi levado para receber atendimento médico. Os voluntários também salvaram um bebê. A menina estava soterrada dentro de uma casa. Eles puxaram a menininha e agiram rápido para socorrê-la. Não há informação sobre o estado de saúde dessas 2 crianças. Guta Oriental é uma região nos arredores da capital da Síria, Damasco. Até agora, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o exército sírio e seus aliados conquistaram 1/3 do território que era controlado por rebeldes. E o relatório anual da ONU sobre direitos humanos, divulgado hoje em Genebra, criticou duramente o governo de Bashar al-Assad na Síria. A reportagem é da correspondente na Suíça, Bianca Rotier. Uma nova fase de horror. Foi com esses termos que o Alto Comissário das Nações Unidas abriu os comentários sobre o drama na Síria. O governo sírio afirma que está tomando todas as medidas para proteger os civis, mas essas alegações são francamente ridículas, afirmou Zeid Raad al-Hussein. O alto comissário prevê um apocalipse na Síria, segundo ele, planejado e executado pelo regime, aparentemente com o total apoio de aliados estrangeiros. A preocupação com a Síria está longe de ser a única do alto comissário da ONU. Isso ficou claro no relatório anual apresentado por Zeid Raad al-Hussein ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, aqui na Suíça. O alto comissário denunciou o que acredita ser genocídio e limpeza étnica contra muçulmanos da minoria Rohingya em Mianmar. Ele também se disse chocado com relatos de imigrantes detidos no sul dos Estados Unidos em condições abusivas. Al-Hussein criticou ainda políticas de países europeus para vetar a entrada de imigrantes no continente e se mostrou alarmado com a possibilidade de que crimes contra a humanidade possam ter sido cometidos na Venezuela. Para o alto comissário, não existem condições mínimas no país para a realização de eleições presidenciais, convocadas para o dia 20 de maio. No relatório, o alto comissário disse que está preocupado com o uso das Forças Armadas para combater o crime no estado do Rio e também falou que as Forças Armadas não estão preparadas para atuar em segurança pública. O Exército está fazendo uma operação na favela de Vila Kennedy, no Rio de Janeiro.
900 militares cercam a comunidade. O exército usou tratores para mais uma vez derrubar as barricadas montadas pelo tráfico. Essa é a quarta vez em 12 dias que as Forças Armadas derrubam esses bloqueios. 16 foram retirados no sábado passado, mas foram recolocados por ordem dos traficantes assim que os militares foram embora. Hoje, os militares revistavam quem chegava de carro ou de moto e checavam a documentação. Quem estava a pé também era abordado. Os militares pedem que a população faça denúncias anônimas sobre a presença de criminosos na comunidade. E o interventor federal da Segurança do Rio de Janeiro, general Braga Neto, disse hoje que a experiência na Vila Kennedy vai ser usada como um modelo. A declaração foi dada hoje numa entrevista exclusiva aos repórteres Carlos Dilanoy e Tíndaro Menezes. Desde o dia 16 de fevereiro, o general Walter Braga Neto é interventor federal na Segurança Pública do Rio. Foi convidado para assumir o cargo pelo presidente Michel Temer. Tem poderes equivalentes ao de governador na área da segurança. Aos 61 anos, o general 4 estrelas já chefiou a inteligência do Exército, coordenou a segurança nos Jogos Olímpicos e acumula o Comando Militar do Leste. Nesta entrevista, o general falou sobre os desafios de combater o crime e reduzir os índices de violência em menos de um ano. E também analisou as recentes operações na favela Vila Kennedy, na zona oeste da cidade. Nós estamos na comunidade de Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, exatamente trabalhando como a primeira ação de intervenção em que nós vamos trazer todo o Estado para dentro da comunidade. Quando eu falo Estado, não é somente a parte policial. A parte policial é importante para dar segurança, mas é o restante dos serviços que o Estado e o município têm que prestar. Houve debate sobre a legalidade de mandados de busca e apreensão e também sobre a checagem da identidade de moradores, né? O chamado fichamento, o sarqueamento. O senhor está seguro da legalidade desses instrumentos? Acha que eles são imprescindíveis? O que já foi feito antes, e é legal, tá? É expedir um mandato que me dê uma pequena área em que eu entre com o mandato. Não é um mandato coletivo, é um mandato para aquelas casas do entorno, pela dificuldade de você trabalhar dentro da comunidade. Não há fichamento de ninguém. O que há é uma checagem se existe mandado em aberto sobre aquela pessoa. A decisão é de manter as UPPs que já existem ou algumas UPPs serão extintas? A decisão é pegar o estudo que existe sobre o UPP, que já vinha sendo feito na gestão do Roberto Sá. UPPs que não tiverem apresentando um rendimento serão retiradas, outras serão fortalecidas. Tá? Mas vai depender do estudo que for feito. Quando é que as pessoas, os cidadãos, vão ver mais polícia na rua e também quando vão chegar os novos carros e equipamentos prometidos pela intervenção? Existe uma previsão de que em meados de abril já cheguem as primeiras 200 viaturas, num total de aproximadamente 1.000. O gabinete de intervenção está chamando hoje, inclusive na parte da tarde, a Polícia Militar, para que nós façamos um estudo de pessoal para otimizar o pessoal que já existe, tá? E ver o que pode ser feito no tocante a retorno de pessoal que está cedido. Não é o retorno de todos, mas nós vamos analisar esse retorno desse pessoal. Agora, novas contratações, eu não posso gerar, vamos dizer, dívidas que o governador não possa pagar. Ontem, o interventor anunciou mudanças no comando das polícias. O novo chefe da Polícia Civil é Rivaldo Barbosa, que já chefiou a inteligência da Secretaria de Segurança e foi diretor da Divisão de Homicídios. Para o comando da PM, foi nomeado o coronel Luiz Cláudio Laviano, ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, coordenador das unidades de Polícia Pacificadora e chefe da Guarda Municipal do Rio. O secretário de Administração Penitenciária, David Anthony, foi mantido no cargo, mas o interventor prometeu mudanças nos presídios do Estado. A determinação que já foi dada, inclusive, é trabalho de inteligência coordenado entre todas as agências, nós trabalharmos a inteligência em cima dos presídios para identificarmos as regalias, retirarmos as regalias, haver essa questão do bloqueio de celulares, impedir a comunicação externa desses presos.
Nós vamos trabalhar em cima disso aí. Isso é um problema que envolve justiça para tirar aquele preso que não precisa estar preso, né? E construção de novos presídios. A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. E um vulcão em atividade no sul do Japão. A gente volta já. Bom, vamos falar da previsão do tempo? Vamos. Lá, Tiago Scheuer já está aqui. Tiago, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde para você em casa também. Bom, tá chovendo muito em alguns lugares, mas em outros está faltando água, né? Tá faltando água, contraste total no Brasil. Olha só, a gente tem extremos, né, no Nordeste e no Sul do Brasil. Nesses lugares até choveu esse ano, mas nada que revertesse a situação da seca, que já dura alguns meses. Apesar desse ano estar chovendo mais que a média em Pernambuco, olha isso aqui, a seca tá brava por lá, 124 municípios em situação de emergência, 55 ficam no sertão do estado e 69 no agreste. Agora a gente viaja para o Rio Grande do Sul. Por lá, na campanha e também no sul do estado, 27 cidades em emergência, situação, e o prejuízo na agropecuária chega a R$1 bilhão. Por causa de tudo isso, os moradores de Bagé, que fica na campanha gaúcha, estão sofrendo com racionamento de água há mais de um mês. E o nível dos reservatórios por lá já é o pior dos últimos 5 anos. E olha, vai continuar assim, viu, por lá, por causa dessa alta pressão que você vê aqui, ó, bem no sul do Brasil. A alta pressão joga o ar de cima para baixo e aí seca tudo. Por isso tem tempo firme o dia todo, você vê. No Rio Grande do Sul inteirinho, centro-oeste de Santa Catarina, centro-oeste do Paraná e até numa parte do oeste de São Paulo também. E aqui, ó, entre Pernambuco, pegando parte de Alagoas e também da Paraíba. Em Lagedo, em Pernambuco, vai ser mais um dia de sol bombando sem uma gota d'água, 34 graus. Bagé, no Rio Grande do Sul, 26 graus sem chuva. Jaguarão, também lá no Rio Grande do Sul, 24, tudo seco. Agora, o mapa, a maior parte estava em verde, significa chuva, né? Pois é, chuva, viu, Sandra? Chuva pelo Brasil inteiro, praticamente. Ainda tem aquela combinação, né, de calor e umidade que provoca tudo isso. E também esses dentinhos aqui, ó. Isso aqui é uma frente fria que já está na altura do Rio de Janeiro. Frente fria deixa o céu mais encoberto e provoca a chuva, viu? Na cidade do Rio, você vai ver que os acumulados chegam aos 16 milímetros agora à tarde, em Belo Horizonte 20 e em Porto Velho, muita chuva, 40. Ainda no norte, em Palmas, tem chuva e calor também de 33 graus. Natal 32, aqui em São Paulo chuva com 29, Cuiabá 35 e lá em Floripa 28 graus. E amanhã, chuva ou sol? Amanhã tem um pouquinho de tudo, mas é bom alertar, temporais, tá? Muita chuva nessa área pequena em vermelho aqui, ó, litoral do Rio de Janeiro e também litoral de São Paulo todinho. Atenção, no restante, nessa área em laranja, invadindo o norte do Brasil, também atenção para os temporais, chuva forte. Feito. Valeu, até amanhã. Valeu, Scheuer. Tchau. No sul do Japão, o vulcão Shinmoudake entrou em erupção. A coluna de fumaça atingiu 3.000 metros de altura. 80 voos do aeroporto local tiveram que ser cancelados por causa das cinzas. O Shinmoudake é um dos 110 vulcões ativos do Japão. Você vai ver a seguir a atração do campo. Filhos de agricultores voltam para o interior depois da faculdade para assumir os negócios dos pais. A gente volta já. A feira Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, traz tecnologia para o campo. Essa feira é uma das mais importantes do agronegócio brasileiro. Veja com a repórter Franciele Alonso. O Jordano sempre soube o que queria para o futuro. Desde pequeno, acompanhando meu pai e meus avós, né, no trabalho aqui fora, isso acho que foi me motivando e fazendo eu criar interesse pelo nosso negócio e pela agricultura. Aos 26 anos, o agrônomo administra mais de 360 hectares de lavouras de soja da família. Tecnologia, sobre maquinário, sobre plantas, agregou muito ao nosso crescimento aqui. A sucessão tem sido uma realidade cada vez mais comum entre os filhos de produtores rurais. Eles crescem, se qualificam e decidem continuar no campo. Do campo para a cidade em busca de conhecimento. Em feiras como a Expo Direto, a família Schiochetti encontra novas tecnologias e inovações para aplicar lá na propriedade. Uma vitrine para
se escolher o que tem de melhor para a agricultura. A Feira em Nome Toque é uma das mais importantes do país no ramo do agronegócio. Visitantes de todo o Brasil e de mais de 70 países vêm atrás de inovação para o campo. Essas novidades estão principalmente no setor das máquinas agrícolas. Gigantes e computadorizadas, elas fazem o trabalho em menos tempo. É uma tentação tu vir aqui todo ano, né, enxergar coisas novas e melhores que facilitam o nosso trabalho lá fora, né? O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, às 8h15 da noite, no horário de Brasília. O Futebol na Globo começa depois de O Outro Lado do Paraíso. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Uma ótima tarde para você.